gente, amigos e amigas, mais uma vez para todos nós, Elucidações Espíritas. Hoje nós vamos até a cidade de Ceres, estado de Goiás, e vamos falar pela primeira vez com um médico obstetra que é dedicado ao parto normal e humanizado. O tema também chama muita atenção para um grande aprendizado. A visão espírita sobre a questão do aborto. Importantíssimo para todos nós. Querido amigo, seja bem-vindo. Um abraço para você, que você tenha muita luz no coração, cheio de energia, que os benfeitores possam te iluminar nesse momento. Mauro, muito obrigado. Obrigado a todos os organizadores do programa Elucidações Espíritas. Estamos falando aqui de Ceres, interior do estado de Goiás. É com muita honra, com muita alegria que a gente fala dentro dessa programação. A grande verdade é que, na condição de espírita, na condição de médico obstetra, que cuida da vida intrauterina, isso é o meu trabalho profissional, é o meu trabalho de dia a dia, fazer o pré-natal, fazer os exames de ultrassonografia, e ali eu estou vendo a vida, a dinâmica da vida intrauterina. Estou vendo o pré-embrião, depois eu estou vendo o embriãozinho ali com 6 semanas de vida intrauterina, ele já está com o seu coraçãozinho batendo, com a frequência cardíaca presente. 7 semanas, ele está com 1 centímetro, o coração batendo robustamente. E essa dinâmica, esse crescimento, vendo todos os dias, vendo o feto ali com 11 semanas, que ele tem 5 centímetros e ele está super completo. Ele só falta crescer, já tem seus órgãos funcionando. Então, com essa visão biológica, essa visão médica, eu já sou um apaixonado pela vida, né? Pela beleza que é essa jornada, essa vida intrauterina. E automaticamente é essa vida intrauterina que logo vai estar fazendo parte da população extrauterina. Então, eu vejo, me sinto muito na obrigação de exteriorizar isso que eu vejo no dia a dia para o público que está me ouvindo agora. E que a vida é bela, que vale a pena a gente investir, vale a pena a gente valorizar, sobretudo dando uma assistência para a figura materna, para a mulher, porque aí eu tenho 2 vidas para eu zelar, né? Não posso valorizar uma mais que outra. Mas tem também aí um componente importantíssimo, porque você me pergunta qual a visão espírita sobre essa questão, a questão do aborto. Para falar de aborto, tem que falar antes de vida, de beleza, né, de valorização, porque o aborto é o contrário disso. Então, a visão espírita é aquela visão reencarnacionista, é aquela visão que o espírito está vivendo, é um ser, nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então, o espírito vai vincular ao corpo físico no momento da concepção e vai ligando o seu perispírito, o laço perispirítico vai diminuindo de tamanho, e aos 9 meses, quando o nenenzinho vem à luz, ele aí já está com o seu espírito propriamente dito, seu perispírito, totalmente acoplado ao corpo físico. E, segundo a gente estuda na doutrina espírita, esse processo, o espírito reencarnante, agora já reencarnado, ele está muito vinculado ainda ao mundo espiritual, mas ele vai pouco a pouco mergulhando na carne, mergulhando no mundo material, e aos 7 anos, mais ou menos, a reencarnação se completa. É por aí. Então, é um processo reencarnatório, ele explica tudo para a gente da importância de valorizar uma encarnação. Imagina no coletivo as encarnações. Então, nós somos de uma campanha pró-vida no sentido de, uma vez concebeu, aí precisamos de valorizar muito, investir e zelar. A doutrina espírita é
o Evangelho de Jesus, é o cristianismo redivivo. Então, falar de Espiritismo é falar das lições de Jesus. E as lições de Jesus todas passam pela lei de amor. Então, a relação é sempre de amor, de esforço, de bem-querer, seja com o ente intrauterino, seja com o ente extrauterino. A relação vai ser de amor, de amar, de investir, de amparar, de fraternizar, porque somos todos irmãos. Então, é uma visão mais conservadora da vida, preservadora da vida, e nós não estamos só floreando e criando romantismo. Kardec, lá na época da codificação, há 150, 160 anos atrás, no livro Gênese, ele já previa para a gente que surgiria, 100 anos depois, mais ou menos, né, as instituições conservadoras, preservadoras, civilizadoras, então, protetoras. E aí você observa, por exemplo, Mauro, que surge a ecologia como uma ciência, como uma frente para valorizar o meio ambiente, a vida, essa interação. Surge instituições internacionais, como a ONU e outras, para preocupada com a preservação, com a harmonização entre as nações, e surge esse empenho dos espíritas de defender a vida desde a concepção, né? Essa é a tarefa do espírita, defender a vida desde a concepção. O livro dos espíritos, ele é claro nas perguntas que são feitas ligado a isso. Kardec pergunta à espiritualidade se o aborto é um crime. Crime, olha a ideia. E a resposta é que há sempre crime quando se transgride as leis de Deus, né? Então, está cometendo um crime sempre aquela pessoa que invadir um útero e sacar o ser que mora naquele santuário, naquele ambiente que é o mais apropriado para ele. Não faz sentido invadir o ambiente mais seguro de alguém e sacá-lo. Isso não faz sentido em hipótese alguma, né? Aí surgem situações específicas que a gente pode olhar caso a caso, mas a ideia é a ideia geral. A ideia é a ideia de nos responsabilizarmos mais com essa ideia. Uma vez concebido, vamos zelar, vamos investir. Nós não vamos entrar na questão da sexualidade, da maneira do ser humano se movimentar sexualmente. Nós vamos ter o aspecto em que agora concebeu, agora tem alguém vivendo dentro do útero. Então, a partir de agora, vamos usar todas as fichas para que essa encarnação saia bem. Essa é a grande verdade. Mauro, não justifica a gente ficar estabelecendo. Olha, até 12 semanas não precisa, não é aborto, não é vida. Não, isso é um equívoco. A vida ela é uma dinâmica desde a concepção. A célula está no metabolismo intenso, multiplicando, formando estruturas. Olha, o aborto pode ser autorizado até 14 semanas, até 20 semanas, 22. É uma discussão que não deveria existir. Se a gente gastar todas as nossas energias no amparo, na assistência, na proteção, no pré-natal, no socorro, com certeza nós vamos distanciar dessas ideias, porque é muito traumático invadir um útero e tirar a menina dali. Isso é muito traumático. Isso tem repercussões reencarnatórias, espirituais, repercussões físicas, repercussões familiares. Então, repercussões na saúde física, mental, emocional. Então, vale a pena a gente investir, né? Essa é a ideia que a gente quer passar, uma ideia assim mais de alegria, uma ideia assim mais de preservação, de beleza da vida. Porque se eu fosse gastar o tempo aqui falando das feiuras do aborto, falando das imagens que diz respeito ao aborto, falando da depressão que diz respeito ao aborto, seria um tempo maior
de um assunto mais pesado. Então, a visão espírita sobre o aborto é: deixa o aborto quietinho e vamos valorizar a vida. Essa é a ideia. Muito bem, Cláudio Campos Borges, cidade de Ceres, estado de Goiás. Médico, né? Doutor Cláudio. Doutor Cláudio, assim, bem rapidinho. O espírito é 100% contra o aborto. Sim? Ah, uma boa pergunta. O espírita é 100% contra o aborto. A gente pode raciocinar assim: o espírita, o verdadeiro espírita, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que luta para domar as suas más inclinações. Esse é o espírita. O espírita não é o perfeito, o espírita é o esforçado, é o esforçadinho, o que esforça para domar as suas más inclinações. Vamos pensar, você inclinar para proteger o neném dentro da barriga, inclinar para agredir o neném dentro da barriga, que inclinação melhor será? A inclinação de proteção. Então, o espírita, ele vai sempre se esforçar para preservar a vida, para defender a vida, para amparar, para, se for preciso de estender a assistência, estender a assistência. Se for preciso de opinar, opinar sempre falando da beleza da vida, da beleza reencarnatória, da importância de uma existência, o quanto uma existência é complexo para ser preparado no mundo espiritual. Não é uma coisa simples, não é quando tem um espermatozoide encontrando com o óvulo, o espírito pula ali, não é não. Há toda uma programação anterior e séria. Basta lermos o livro Missionários da Luz, de André Luiz, e essa obra vai nos ensinar como que se prepara a reencarnação. Lá vai mostrar para a gente o departamento da reencarnação, os detalhes técnicos de uma reencarnação, as ligações que são feitas, o número de espíritos superiores, trabalhadores que precisam estar envolvidos. Então, é algo muito complexo para depois, por uma contrariedade, por um ponto de vista, eu ir lá e matar o menino. Isso aí não diz respeito aos espíritas. Então, o verdadeiro espírita, aquele que luta para domar as suas más inclinações, por favor, não incline em direção à agressão do ser humano intraútero. Inclina ao contrário, ao amor, à lei de amor. Essa é a ideia. Talvez a sua pergunta seja uma pergunta provocativa. Se eu pegasse na população de espíritas, se eu pegasse 100 espíritas, os 100 espíritas, eles são a favor da vida, contrário ao aborto, talvez essa pergunta populacional, assim, numérica. A grande verdade é que, se ficar batendo muito na tecla que é pró-aborto, está distanciando da doutrina espírita, não tenha dúvida. Então, esse ainda vai ser depois o verdadeiro espírita, mas por enquanto é espírita, mas não enquadrou no capítulo 17, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que é a ideia da transformação moral. Quando você faz uma transformação moral, você ama mais. Quando você não faz essa transformação moral, você fica cheio de teorias materialistas, cheio de pontos de vistas, e aí acaba sendo pró-armas, pró-aborto, pró-isso, pró-aquilo, que não diz respeito à lei de amor. Nós vivemos agora, recente, nesses últimos meses, no nosso país, na mídia, de um modo geral, esse assunto que você está referindo, esse assunto de uma técnica de invadir o útero materno e assassinar o neném. E a técnica detalhada. Daqui um pouquinho a gente fala. Só que antes eu prefiro falar assim que, graças a Deus, eu sou obstetra há 33 anos. Eu já consegui dar assistência para mais de 10.500 nascimentos, partos normais, partos cesarianas. Então, eu já tive a felicidade de ver a vida saindo de dentro do útero, passando pelas minhas mãos e chegando para a mão da mãezinha, do familiar, do pediatra. Ontem eu tive essa felicidade, recebi um nenenzinho. Então, eu estou mais focado nesse aspecto de zelar da mãe.
é serviço do médico, é juramento do médico, é de dar assistência, é de socorrer, é de aliviar a dor, é de socorrer. E, e nós temos, como eu sou médico obstetra, eu cuido da mãe e cuido do feto que está dentro do útero. E hoje avançamos para uma especialidade médica chamada medicina fetal. Então, existem profissionais que dedicam a curar doenças dos nenenzinhos dentro da barriga. Até a abordagem cirúrgica é feita. Imagina, abrir o abdômen da mãe, abrir o útero, fazer uma cirurgia na bexiga do neném, fechar o útero, fechar a barriga, para salvar esse neném, para curar esse neném que está doente. Então, nós temos que investir nessa direção, na direção da assistência. Olha que lindo! Medicina fetal. O médico que o cliente dele é o feto. Eu sou obstetra, eu tenho dois clientes, eu tenho a mãe e o feto. Sem o feto, eu não tenho nem profissão. Vou caçar outro o que fazer, porque só serve para mim se tiver o neném ali dentro para eu dar assistência para os dois. Agora, por conceito, aborto é a interrupção da gestação até 22 semanas. Então, se uma gravidez vai caminhando e por um motivo ou por outro ela desaba, ela encerra, ela é interrompida, seja provocado ou seja espontâneo, aí, até 22 semanas, o conceito é, isso é aborto. É um embrião, um feto de meio quilo para baixo. Agora, de meio quilo para cima, de 22 semanas para cima, esse neném, ele já tem estudos científicos mostrando que ele consegue sobreviver fora do útero, se der assistência para ele. Então, não é mais aborto. Se acontecer uma perda, um óbito, aí nós vamos chamar de um parto, nós vamos chamar de parto prematuro, de óbito fetal intraútero. Nós não vamos chamar de aborto. Aborto é de meio quilo para baixo, 22 semanas para baixo. E aí o que acontece? No nosso país, a legislação é clara. No nosso país, a legislação não facilita o aborto. O aborto é um crime, tá? Consta lá no Código Penal. Os artigos 124 até o 128 diz respeito que, no nosso país, o aborto é crime. E diz assim, tem duas situações que esse crime não será punido. Ele não deixou de ser crime, mas ele não será punido. É quando for risco de morte para a mãe ou em caso de estupro. Essas duas situações, se for provocado esse aborto, que é um crime, ele não será punido. Mauro, assim como um garoto de 16 anos que rouba dinheiro do seu próprio pai. Roubar é crime. Ele cometeu um crime, mas a legislação diz que ele não será punido quando ele pega o dinheiro do próprio pai. Não deixou de cometer o crime, mas não será punido. Quem faz o aborto não deixou de fazer de ser um crime, mas nessas duas situações não será punido. Uma terceira situação, que não é do Código Penal, é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que abriu possibilidades para a realização do aborto, não será punido, será promovido o aborto, em um caso de fetos com anencefalia. Então, está o corpinho completo e está faltando o cérebro. Nesses casos, agora, se cometer o aborto, não será considerado, não será criminalizado. Ok. Não sei se eu estou sendo claro, mas eu vou entrar agora no que foi muito falado nesses últimos dias na mídia. Ocorre que, no nosso país, imagina, uma mulher é vítima de estupro, e aí ela procura o serviço para promover o aborto. E aí ela passou de 22 semanas. O nenenzinho já está graudinho, já é possível ele viver fora da barriga. Se colocar um oxigêniozinho no nariz, já vai dar para viver fora da barriga. Então, o Conselho Federal de Medicina entendeu que o médico não pode invadir o útero e matar o nenenzinho que pode sobreviver fora da barriga.
que é a partir de 22 semanas. Não pode fazer isso. Isso foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso gerou uma discussão na mídia, na imprensa, na política, no judiciário, inflamou esse assunto. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal fez uma ação, que eu não entendo direito, mas suspendendo essa normativa do CFM. Ok. Por que o CFM fez isso? Porque não dá para um médico ir lá no nenenzinho de 5, 6, 7 meses, 8 meses e fazer um procedimento de assassinar esse neném. Ah, mas a lei diz que a mulher foi estuprada. Ela perdeu essa primeira metade do tempo e chegou na segunda metade. Então, a orientação do nosso Conselho de Medicina é que agora a gente não intervém. Agora o neném nasce, se essa mãe realmente não quer, aí tem outros passos de adoção, tal e coisa, mas não dá para a gente invadir e tirar esse menino. Isso não dá. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa resolução. Eu quero dizer para você que ninguém vai pegar na minha mão, ninguém vai pegar na minha mão e fazer com que eu enfie uma agulha no útero materno e injete uma substância para matar o neném. Então, eu sou obstetra, vou continuar exercendo a minha medicina, mas por mais que tiver uma resolução que eu tenha que fazer isso, ninguém vai pegar na minha mão e fazer isso. Então, não faz sentido. Nós temos que ser pela vida. Agora, falando assim da assistolia fetal. O nosso coraçãozinho, do nenenzinho lá dentro, o nosso aqui fora, ele bate assim, ó, sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole é a contração. Então, imagina o que é. O coraçãozinho do neném está ali, eu pego uma seringa grande, de 20 ml, coloco uma solução, salina, água e sal, pego uma agulha, pego um aparelho de ultrassom, localizo o feto, localizo o coração do feto, levo a agulha e consigo atingir o coração do feto. Aí eu injeto essa substância. Ao injetar a substância, o que vai acontecer? O feto vai entrar em faz uma sístole, diástole. Aí não faz mais a sístole, faz uma assistolia, uma ausência de contração. Morreu. Então, é imediato. A assistolia fetal é esse crime hediondo, horrível. E por quê e para quê? Porque feito isso, o nenenzinho morreu. Parou a vitalidade. Aí eu posso usar um remédio para que a mulher tenha contrações, tenha abertura do colo do útero e expulsar. Eu expulso um feto morto. Se eu não faço isso e coloco o remédio, promovo um parto forçado e nasce o nenenzinho vivo, a legislação brasileira diz que eu tenho que ampará-lo. Tem base uma coisa dessas? Então, primeiro eu mato para depois expulsar. Porque se eu expulsar vivo, eu tenho que zelar. Então, é uma coisa muito paradoxal. Muito paradoxal. Temos que ter muito respeito com esse ou aquele profissional que faz esse tipo de ação. Não estamos aqui para crucificar os profissionais, estamos aqui para esclarecer. Nós temos que ter o máximo de respeito com esses legisladores que entendem dessa forma, mas nós estamos aqui para esclarecer. Nós temos que ter muito respeito com essa mulher, que muitas vezes passou por uma violência sexual, um drama pesadíssimo, e extrapolou 22 semanas. Essa mulher, da nossa parte, ela tem o máximo de respeito, e assistência, e fraternidade, e irmandade. Agora, é indiscutível que não cabe ao espírita ser pró-assistolia fetal. Aí vai lá para o capítulo 17 do Evangelho, leia, reflita e cai naquela inclinação. Lutar para domar as más inclinações. Isso é uma inclinação bárbara, isso é uma inclinação primitiva, isso é uma inclinação da lei do mais forte. Vou lá matar, porque por isso. Tem 1000 motivos para eu ir lá matar o neném. Que coisa mais distante da doutrina de amor, da doutrina de Jesus. Muito bem, Cláudio, excelente. O Cláudio Campos Borges, médico, né? Obstetra, e ele é
do Centro Espírita Vicente de Paulo, na cidade de Séries. Olha, nós agradecemos a sua participação, foi muito bom. E nós queremos te convidar para vir a Uberlândia. Marcar um dia para você vir no sábado, na sexta-feira, ficar sábado, domingo, um seminário. Pensa aí direitinho uma data boa para você vir em Uberlândia. Uberlândia tem 100 casas espíritas. Seria bem recebido aqui. Seria um prazer enorme te receber. Ah, sim, numa oportunidade vamos promover um bate-papo sobre esse assunto. O mais importante não é polemizar. Eu sou contra, eu sou a favor. O mais importante é amar. Amar e amar mais. Amar mais, servir e servir mais. Né? Socorrer e socorrer mais. Essa é a ideia. Então, aqueles que pensam diferente têm duas opções. Acompanhe o nosso raciocínio e faça uma mudança. Ok, isso é muito bom. Mas mantenha com o seu ponto de vista e será respeitado por nós da mesma maneira. É um processo, gente. Excelente, Cláudio. Excelente sua participação. Te agradecemos a sua participação. Em outros momentos você retornará um outro tema. E nesse momento também eu quero informar a todas as pessoas que nos acompanham para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, Núcleo Social Jesus Nazaré, entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Você pode ser um voluntário. Faça suas doações, faça uma visita. Você pode trazer suas doações diretamente ou no nosso ambulatório, que fica na rua Benjamin Constant, 722, no bairro Aparecida. Ou você pode também na sede lá, na entidade de NPI, né? Que é na rua Geraldo Garcia de Rezende, 333, Chácaras Valparaíso. Nós precisamos da sua ajuda. O seu apoio, as suas doações é muito importante para a nossa instituição. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Agradecemos a sua participação.